Agora, tem um lado que é importante ressaltar, que é o seguinte: esse Olavo que vocês falam que conheceram através da tela, ou através dos textos, ou através do True Outspeak, esse Olavo é igualzinho o Olavo que eu conheci. Né? Não tinha o Olavo na frente da tela. Né? Tanto que assim, a imagem que eu tenho do Olavo é o Olavo atrás da mesinha dele lá, né? Da escrivaninha dele. Porque a maior parte das vezes que a gente conversava era na mesma posição que estava a câmera que filmava o Coffee. Né? A gente sentado ali na sala dele, né? E ele ali atrás da mesa falando. É lógico, né? Quando você está pessoalmente, você tem a possibilidade de fazer perguntas, né? Para o Olavo. Mas ele era exatamente o mesmo, cara, do mesmo jeito, né? Da mesma maneira, com as mesmas manias, fazendo as mesmas piadas, contando as mesmas histórias, né? E tendo a mesma seriedade em todos os assuntos, né? Falando os mesmos palavrões, né? Pedindo café para Roxane do mesmo jeito que ele pedia no Coffee. Por exemplo, tem uma aula, aliás, ele fez isso várias vezes, mas tem uma aula assim que eu acho sensacional, que ele tomava muita água com gás, né? E ele tá dando a aula dele, abaixa assim do lado da mesa, pega uma garrafa verde de vidro assim, abre a garrafa e dá um gole assim. Aí fecha, e aí o pessoal fica olhando para ele, assim, porque ele acabou de tomar a garrafa água direto da garrafa, assim, uma garrafa grande, né? E aí ele olha para a câmera e fala: ó, isso aqui não é cachaça não, hein? É água. E guarda assim e continua dando aula, né? E quer dizer, assim, é uma coisa que a maior parte das pessoas teria certo receio de fazer, né? De tomar água do pico, sei lá. Eu, pelo menos na minha casa, aprendi que não podia fazer isso, né? E ele não estava nem aí. E esse era o jeito dele, assim, né? Então, sempre assim. Então, esse mesmo Olavo que vocês conheceram, que você fala, a gente teve contato, ele era desse jeito, cara, o tempo todo, né? E eu acho que é por isso que há esse efeito que você comentou dele ter transformado a vida de tanta gente. Porque as pessoas que eu acabo encontrando, e eu conheço, né, eu acabei, por estar do lado do Olavo, acabei encontrando muita gente ligada ao Olavo, que nunca ouviu pessoalmente. Cara, elas falam do Olavo como se fosse um parente próximo que eles encontram todo dia ou toda semana, né, com quem eles convivem. Então, há entre os alunos do Olavo uma sensação de convivência muito real, né, de que era alguém muito próximo, né, de si. E eu acho que tem dois motivos por isso. Um, porque ele era muito autêntico, né? Então, por mais que ele tivesse numa tela, você sabia que aquilo ali era o cara 100%, né? Existia só uma limitação técnica da gente não poder interagir com ele como a gente gostaria se a gente tivesse presente, né? Mas só uma limitação técnica, não tem uma limitação cenográfica, sabe? Não tem uma interpretação que normalmente acaba acontecendo quando liga uma câmera na sua frente. Por exemplo, lá no BSM eu tive muita dificuldade com isso no começo, porque eu estava lá conversando, explicando um monte de coisa pro pessoal que estava comigo. Aí ligava a câmera, dava uma travada. Aí eu começava a falar, tinha que, não, volta aí, vou gravar de novo, porque eu me engasguei, falei errado, eu tenho língua presa, toda hora falava as palavras erradas, né? E com o Olavo a gente via que não tinha nada disso. Assim, embora ele estivesse do lado da tela, era muito transparente, né? A relação que tinha, o que estava acontecendo, a gente sabia que era ele ali, não tinha nada de fingimento. Então eu acho que isso criou esse vínculo que os alunos tinham com o Olavo. A outra coisa que aconteceu comigo, e eu vi acontecer com muita gente, né, é que quando o Olavo falava, né, você falava, puta merda, esse cara me conhece. Ele me entende. Porque isso que ele está falando é o negócio que está aqui dentro e eu não sabia como falar. Olha, eu vi gente assim que nunca teve nenhum interesse em filosofia, literatura, em coisas da vida intelectual, nada, assim, sujeito zero, né? Nunca leu um livro na vida. E aí, quando viu o Olavo, despertou no sujeito inquietações assim que são socráticas, entendeu? Né? E aquele sujeito sem nenhuma instrução, né, que se pegar um livro não vai conseguir ler, mas ele falou, bom, mas isso aí é o que importa mesmo. Essas coisas que esse cara está falando é aquilo que eu tinha aquela agonia e não sabia dizer, né? Então ele despertava, né, esse reconhecimento, eu acho, né? O Olavo acendia uma luz da inteligência, eu não sei dizer, mas
quando ele falava, cara, as coisas se iluminavam. E, sobretudo, não exatamente o mundo, mas si mesmo. Assim, você fala, porra, esse cara me conhece. Então, gerava uma empatia na hora, assim, né, automática. Eu vi isso acontecer várias vezes. As pessoas que criavam esse vínculo, colavam, porque tinham essa sensação. Porra, esse sujeito, quando ele fala, ele não tá falando com o coffee dele, ele tá falando para mim. Né? É comigo que ele tá falando. Né? E acho que isso gerou essa proximidade, né, muito grande que todos tinham, né, com ele, independente se o conheceram pessoalmente ou não. Os depoimentos de quando o Olavo faleceu, né, eram todos assim, né, cara, nesse sentido de carinho. Lógico, tinha muita gente assim, aprendi muito com o Olavo e tal, mas mais do que aprendeu, assim, as pessoas se transformaram. Né? As pessoas se transformaram. Por isso que eu falo que, eu costumo falar, aliás, é uma coisa que o Olavo falava, né, eu copio ele, que a obra do Olavo são os seus alunos, né? A grande obra dele. É a transformação que ele fez na vida dos seus alunos. Tem gente que fica bravo com isso, que acha que, né, o Olavo tinha que ser um monte de texto numa biblioteca da USP, né, se transformar em teses acadêmicas, esse tipo de coisa, que obviamente também é importante, você tem que ter. Né? E que, como a maior parte dos alunos do Olavo não viraram filósofos acadêmicos, né, não estão aí, não são pesquisadores, não estão, né, não sabem fazer uma nota de rodapé segundo as regras da BNT, etc. Então, esses caras aí não são alunos, falharam, né? Mas não é esse ponto, né? Eu acho que, sob certo sentido, o Olavo era um filósofo clássico no sentido estrito da palavra, né? Com um filósofo grego mesmo, assim, que a sua matéria-prima era o espírito dos seus alunos. Né? E o objetivo final da sua filosofia era criar uma verdadeira metanoia e não exatamente passar uma doutrina de geração para geração ou uma filosofia como um sistema, que, aliás, né, qualquer um que conhece o Olavo sabe que isso nunca existiu. Né? Aliás, é o assunto desse livrinho aqui, né? Quem lê esse livro aqui vai ver que, bom, né, o Olavo era um assistemático, né? Obrigado por assistir até o final. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e inscrever-se no canal para mais conteúdos sobre livros e cultura. Ative o sininho para receber notificações das nossas próximas discussões e resenhas e considere se tornar um membro do canal para ter acesso exclusivo a conteúdos especiais e participar das nossas discussões literárias. Nos vemos no próximo vídeo.